Hoje vamos falar do automóvel que começou sua jornada como um veículo de luxo e se transformou em uma das principais potências no mundo das corridas automobilísticas. Este veículo foi tão extraordinário que ganhou o apelido Godzilla, referenciando o gigantesco monstro que destruía cidades. O que aconteceu foi que, no final da década de 1990, com o surgimento da cultura JDM, Japanese Domestic Market, os quartos dos entusiastas automotivos eram decorados com pôsteres dessas máquinas impressionantes. Nesses pôsteres, podiam-se avistar modelos como o Toyota Supra, o Honda Civic e o Mitsubishi Eclipse. No entanto, havia um carro que se destacava entre todos. Um carro que se revelava invencível, derrotando qualquer adversário que ousasse desafiá-lo. Além disso, esse automóvel desempenhou um papel crucial na recuperação de uma empresa automobilística, elevando seu status a um dos mais respeitados no cenário global. Esse carro é conhecido como o Nissan GT-RR 32. Hoje, você vai saber tudo sobre o dia em que a Nissan fez história quando criou um dos automóveis mais emblemáticos de todos os tempos. Mas antes disso, é importante compreender um pouco sobre sua trajetória histórica. Quando falamos em GTR, um nome se destaca: Shinichiro Sakurai. Esse homem foi o responsável pelo primeiro Skyline já produzido na história. Após se formar na Universidade Nacional de Yokohama, ele trabalhou para a corporação de Shimizu. Em 1952, ingressou na Prince Motors como engenheiro de chassi, ganhando grande respeito na empresa. Após uma visita à Europa e a oportunidade de ver os carros de Fórmula 1 pessoalmente, ele foi encarregado de criar o primeiro carro esportivo da marca. Esse carro foi o 2000 GT Skyline, uma bela máquina, não me leve a mal. De fato, era uma boa máquina para a época, uma inovação totalmente diferente do que as outras marcas estavam fazendo. No entanto, por ser um perfeccionista, ele sabia que poderia ir além. Por isso, em 1969, ele criou o primeiro GTR, um belo sedã de 4 portas com um motor de 6 cilindros em linha, com 2 litros de capacidade, que foi apelidado de Hakosuka. Esse sim era o carro, algo totalmente diferente do que a marca já tinha feito. Mas por que ele era tão especial? O seu diferencial estava debaixo do capô oculto. O que fazia dele verdadeiramente único era o seu motor emprestado do icônico Prince R 380, que era um carro de corrida da Prince Motors, essencialmente a versão japonesa do GT40. No entanto, em vez de ser construído para superar a Ferrari em Le Mans, foi concebido para desafiar a Porsche no Grande Prêmio japonês. Colocar o motor de um carro de corrida em um carro de rua era uma afirmação ousada e inegável de que não estavam para brincadeiras. Em fevereiro de 1969, nasceu uma lenda. O nome da lenda? GTR. Ele veio para esse mundo como o emblemático PGC 10 Skyline 2000 GTR. GT significava Gran Turismo e R, Race. O nome foi escolhido para vencer e estava destinado a fazê-lo. Pelo menos, foi essa a descrição um tanto modesta que este carro recebeu em seu especial de 50 anos. Essa frase ilustra muito bem o espírito daquela empresa naquele momento específico. E ele casa com o seu nome, porque naquela época, simplesmente não existiam sedãs esportivos comparáveis. Por mérito do seu motor e suspensão montados de forma independente, este veículo era verdadeiramente avassalador, ganhando 49 corridas. Com tantas vitórias, Sakurai sabia que tinha encontrado a fórmula para o sucesso. Ele estava no caminho certo. Um carro pequeno, com um motor grande, uma combinação perigosa e letal. Em 1971, foi lançado o GTR Coupé, agora um pouco menor, mais largo e com um design mais agressivo. Este era o verdadeiro carro esportivo japonês. Embora tenha sido um sucesso, fracassou em termos de vendas, pois apenas 197 exemplares desta máquina foram produzidos. Mas, para ser justo, a culpa não foi dele. A culpa foi da crise do petróleo que afetou todo o mercado automotivo, e a Nissan não foi exceção. A situação continuava a mesma em 1984. A Nissan estava sofrendo bastante com a crise. E simplesmente não conseguia mais vender carros, muito menos ganhar corridas. Seus modelos estavam ficando desatualizados, e o Skyline não era mais o que costumava ser. Era como se ele não merecesse mais ostentar o emblema GTR. Em 1985, um novo presidente audacioso, disposto a explorar territórios desconhecidos, assumiu as rédeas da empresa. Diferente de tomar medidas convencionais, como cortar despesas ou retirar a marca das corridas,
Ele reconheceu que o caminho para o sucesso da Nissan envolvia uma melhoria em sua reputação. Assim, em vez de permanecer no território dos carros sem graça, ele decidiu que era hora de conquistar a vitória e retornar para os pódios das competições. Isso era essencial para que a marca voltasse a estar no topo da mente do público. Dessa forma, ele iniciou o projeto denominado Projeto P90, sendo o P uma homenagem a Princess Motors. O objetivo era claro: criar o melhor automóvel do mundo até 1990. Foi nesse ponto que a Nissan iniciou sua reviravolta e se destinou a fazer história. No mesmo ano, uma divisão de alta performance chamada Nismo foi criada. Sob a liderança de um engenheiro lendário que estava envolvido com a marca desde 1958, a Nissan voltou a ter fome de vitória, mas desta vez no Campeonato Japonês de Turismo. Este campeonato, realizado no Japão, era uma das competições mais emocionantes da época, onde marcas como BMW, Ford, Ferrari, Porsche e, é claro, a Nissan, competiam ferozmente. Nos anos 60, a Nissan brilhou com o PGC-10 Skyline e nos anos 70 com o Skyline DR30, um carro vermelho incrível com um aerofólio gigante. Em 1985, a competição ganhou vida com a categoria Grupo A, que exigia que os carros de rua cumprissem requisitos de homologação para competir. O fascinante era que os carros nas corridas podiam ser encontrados nas garagens dos entusiastas, com algumas modificações, é claro. Ter um carro que era campeão do Grupo A no Campeonato Japonês de Turismo era um grande atrativo para os compradores. No entanto, havia um problema. O GTR era apenas uma memória distante. Havia muito tempo desde que a Nissan lançara algo significativo, e o último carro de grande sucesso, o Skyline DR30 com seus enormes aerofólios e carroceria larga, precisava ser despojado dessas características para competir no Grupo A e ficar o mais parecido possível com os carros de produção. Infelizmente, sem esses elementos, o DR30 não conseguia acompanhar a concorrência. Em 1986, a Nissan lançou o DRR31 para enfrentar esses desafios. Embora não fosse o carro mais atraente esteticamente, ele se tornou o campeão do Campeonato Japonês de Turismo naquele ano, trazendo um gosto de vitória para a marca que estava ausente por muito tempo. Contudo, à medida que o campeonato ganhava destaque e se tornava mais competitivo, marcas do mundo inteiro entravam na disputa, e os pódios viam menos japoneses a cada temporada. Chegou o dia em que nenhum japonês estava no pódio do campeonato japonês. Percebendo essa situação, a Nissan decidiu que era hora de revitalizar o projeto P90. Era o momento de mostrar para o mundo sua verdadeira capacidade. Na metade dos anos 90, a marca se destacou com avanços tecnológicos que culminaram no nascimento do Nissan Mid-4, um carro que arrancou suspiros com seus 250 cavalos de potência, motor central e tração integral. Sua apresentação no Salão de Automóveis de Frankfurt, em 1985, foi um grande sucesso. Embora tenha sido aclamado, o Mid-4 não chegou à produção em massa. A Nissan optou por usar seu sistema de tração integral e inovador sistema de direção nas 4 rodas em outro carro. A decisão foi clara. Em vez de criar outro Skyline, era hora de resgatar a lendária sigla GTR, símbolo do Gran Turismo Racing. A história desse icônico automóvel começa com o nascimento do lendário Nissan GT-R 32. Ele surgiu com o propósito de competir no Grupo A do campeonato japonês. Sob o capô, encontrava-se um motor de 6 cilindros em linha com capacidade de 2,6 litros, que produzia 320 cavalos de potência de fábrica. Nas pistas, esse número saltava para 600 a 800 cavalos. Dentro das limitações impostas pelo Grupo A, a Nissan estava ciente de que o motor de 2,6 litros era o maior que poderiam utilizar em seu veículo. Assim, a busca incessante pela leveza se refletia em seu interior despojado e simplificado. O foco primordial era a performance e a velocidade, relegando o conforto e o design a segundo plano. Para os entusiastas automotivos, o GT-R 32 era uma verdadeira obra de arte. Apesar de seu design simples, ele exibia uma beleza singular. Por trás da simplicidade, escondia-se uma arma secreta, o sistema Atesa ETS, uma inovação da Nissan desenvolvida para aprimorar a tração nas 4 rodas. A história desse sistema é fascinante. Inspirados pelo lendário Porsche 959, os engenheiros da Nissan adquiriram e desmontaram minuciosamente o veículo alemão, desvendando segredos cruciais. A introdução de uma embreagem hidráulica foi uma das inovações-chave. No entanto, diferente do 959, que direcionava a força sempre para as rodas dianteiras,
O sistema de tração nas 4 rodas do GT-RR-32 transferia a força para as rodas dianteiras somente quando as traseiras perdiam aderência. Sensores de força G e computadores precisamente ajustados controlavam essa distribuição, conferindo uma aderência excepcional em curvas. Embora o motor do GT-RR-32 tenha recebido muita atenção, sua verdadeira joia da coroa era o sistema Atesa. Essa combinação inesperada de potência, leveza e tecnologia se revelou dominante nas pistas de corrida. Nos anos 90, o GT-R fez sua estreia nas competições, conquistando todas as 29 corridas do Grupo A entre 1990 e 1993. Ele não apenas vencia, mas também ocupava todo o pódio. Pilotar esse carro era como usar um hack na competição. Esses resultados cimentaram a Nissan como a líder indiscutível no Japão, superando as marcas italianas, americanas e alemãs que tradicionalmente dominavam as corridas. No entanto, o GT-R não se limitou a esse Grupo A. Em 1991, ele desafiou as 24 horas de Le Mans e, para surpresa de muitos, emergiu como o vencedor. Além disso, em 1992, estabeleceu um novo recorde de 8 minutos e 22 segundos na lendária pista. Mas foi sua atuação na Austrália que lhe valeu o apelido de Godzilla. Naquela época, o filme Godzilla estava conquistando grande notoriedade global, sendo considerado um ícone do Japão para o mundo. Portanto, quando o GT-R-32 desembarcou na Austrália e conquistou tudo em seu caminho, não foi surpresa que tenha ganhado esse apelido. Afinal, qual nome seria mais adequado para um carro que dominava como um monstro japonês que derretia cidades e causava destruição? Esse carro era tão formidável que os outros competidores simplesmente não conseguiam acompanhá-lo. Como resultado, ele foi retirado de algumas competições, levando à criação da série australiana de supercarros V8. O GT-R-32 era finalmente digno de herdar o nome de prestígio GT-R. Desde os anos 60, nenhum carro japonês havia conquistado tantos troféus. O projeto P90 atingiu com sucesso seu objetivo de criar o melhor carro já feito, um veículo destinado à vitória. E aí, o que achou? Você também é um fã do famoso Godzilla GT-R-32 como eu? Esse é o carro dos meus sonhos. Agora, se você ouviu o nome Porsche no vídeo e se perguntou: por que a Porsche não participa da Fórmula 1? E o que os japoneses encontraram ao desmontar o motor do modelo 959? Clique no vídeo que está passando agora na sua tela e descubra todos esses mistérios. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.